Você com certeza já ouviu falar da expressão ponta do iceberg. É uma expressão comum para a gente aqui, quando a gente fala que aquilo é só a ponta do iceberg, o que está querendo se dizer é que aquilo que foi visto não se compara com o que está por vir ou que não foi visto. Quando a gente fala é que aquela coisa aparente, ela é bem pequena quando a gente vê qual é a estrutura que segura aquilo. Uma outra expressão bem comum para a gente aqui é quando a gente encontra uma pulga em casa. Não sei se você já passou por essa experiência de estar num lugar onde tem uma pulga. Uma vez eu encontrei uma pulga numa casa que eu iria alugar e alguém disse isso para mim: se você achou uma, é porque tem 1000. Assim é, quando a gente muitas vezes pensa que a gente tem a capacidade de mensurar algumas coisas, quando aquilo que é imensurável, aquilo que precisa de muito mais reflexão, de muito mais análise, está além dos nossos olhos. Agora pensa um pouquinho comigo. Desses segundos em que eu comecei a falar com você até agora, é bem provável que em algum lugar do mundo alguém tenha aberto uma nova igreja. Sim, se você mora numa cidade brasileira como eu, é muito comum nós estarmos andando por alguns lugares e ver, por exemplo, aquele espacinho comercial que já tentou se fazer de lá uma lojinha, alguém colocou um outro lugar para abrir ou consertar celular, ou alguém passou por aquele lugar lá também e teve a ideia de qualquer outra coisa, e aí é uma tentativa, e de repente você chega lá em um dia da semana, tem um culto lá. Algumas caixas de som, algumas cadeiras de plástico, alguém com o microfone na mão, pronto, já temos uma igreja. E igrejas novas surgem a todo tempo. Mas uma igreja nova, num prédio novo, com uma placa numa rua, é só a ponta do iceberg. Se você achou uma, é porque tem 1000. E o que eu estou querendo dizer para você é que para cada igreja que a gente olha, é possível que haja milhares de religiões. Nós estamos falando de religião muitas vezes associando religião com igreja. Mas é possível também que a gente viva todos na mesma igreja e tenhamos todos religiões diferentes, porque religião não tem a ver só com a nossa identidade como grupo, mas também tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que Deus fala e a ideia de Deus que se tem. E aí, do coração para dentro, muita coisa pode acontecer. A igreja, portanto, ele é um reflexo de uma religião, mas você está dentro dela. E se você não estiver dentro dela, tem uma religião dentro de você, quer você confesse, quer não. E falando de igreja, religião, fé e dom, há uma pergunta a ser respondida e ela é fundamental para darmos o próximo passo. Existe alguma que de fato seja verdadeira nesse mundo tão individualista, onde o sentir, o eu, onde eu me encaixo, onde eu me sinto bem, tem sido o critério fundamental para determinar o que é verdadeiro? Vamos deixar a Bíblia falar? Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Quando a gente ouve a palavra religião, muita coisa pode vir à cabeça. Tem gente que pensa logo em igreja, culto, um ritual, uma doutrina, gente de roupa social cantando alguns hinos. Outras pessoas vão lembrar imediatamente de regras, mandamentos, práticas espirituais. Mas será que é isso mesmo que Deus espera daquilo que ele chama de fé? Será que é isso e só isso que se deve usar para se considerar uma religião verdadeira? Se a gente for direto ao que a Bíblia diz, especialmente na carta de Tiago, a resposta pode surpreender muita gente. Tiago, irmão de Jesus, escreveu uma carta prática, pé no chão, sem rodeios. E no capítulo 1, verso 27, ele fala claramente sobre o tipo de religião que agrada a Deus. E o texto diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Dá para dizer que é um versículo curto, direto e profundo. Muita coisa pode ser tirada dessas palavras e cada uma delas tem um peso. Primeiro, ele fala que existe um tipo de religião que Deus aceita como pura e imaculada. Isso já mostra que nem toda forma de religiosidade agrada a Deus. Tem muita prática por aí que pode parecer santa por fora, mas que no fundo está longe do que Deus espera. Ou seja, aparência não é tudo.
Ter nome de religião, parecer espiritual, falar de Deus ou até frequentar uma igreja não é garantia de que aquilo tem valor diante de Deus. A religião verdadeira é aquela que é pura, ou seja, que não está contaminada, é imaculada, sem mancha, sem hipocrisia. E como se reconhece essa religião? Tiago não fala de sacrifícios, de ofertas, nem de rituais complicados. Ele diz que a verdadeira religião se revela no cuidado com os mais vulneráveis. Ele usa dois exemplos clássicos da época: os órfãos e as viúvas. Naquele tempo, essas pessoas estavam entre as mais fragilizadas da sociedade. Não tinham sustento próprio, não tinham proteção. Muitas vezes elas eram esquecidas e condenadas à marginalização. A religião verdadeira, então, segundo Tiago, não ignora essas pessoas. Ela vai até elas, se importa, estende a mão, oferece ajuda, participa da vida delas. Em outras palavras, fé verdadeira é aquela que se traduz em compaixão prática. É ver o sofrimento alheio e fazer alguma coisa a respeito. Não é só orar à distância ou desejar que Deus abençoe as pessoas. É se envolver, é dar tempo, dar ouvido, dar ombro. É viver o amor e não apenas falar sobre ele. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus também ensinou, que amar a Deus e amar o próximo caminham juntos, e isso é a lei. Não tem como dizer que ama a Deus a quem não se vê, se não se ama as pessoas que estão sofrendo bem na nossa frente. Mas Tiago não vai parar por aí. Ele completa o versículo dizendo que a religião verdadeira também se mostra quando a gente não se deixa corromper pelo mundo. E isso toca numa outra dimensão para a fé e é uma dimensão sensível para muitas pessoas. Não é só o que fazemos do lado de fora com os outros, mas também o que permitimos ou não que entre dentro de nós. A palavra mundo aqui se refere ao sistema de valores que está em desacordo com o reino de Deus. É o modo como a vida coloca o egoísmo, o prazer acima de tudo, a ganância, o orgulho, a mentira, a imoralidade, e o mundo normaliza isso, enquanto a religião verdadeira diz: não, não está tudo bem. Tiago está dizendo: a fé verdadeira resiste a essa influência. Ela não se contamina, não entra no jogo da corrupção, ela não se vende. Ela preserva a essência de Deus, mesmo vivendo em um ambiente contrário. É importante perceber como essas duas partes do versículo se equilibram. De um lado, a ação social prática, concreta, do outro, a integridade espiritual, o cuidado com a santidade pessoal. Tem gente que é muito engajada em ajudar os outros, mas vive de qualquer jeito, se deixando levar pelo que o mundo oferece. E tem gente que é super preocupado com santidade, mas vive fechada em si mesma, sem compaixão, sem misericórdia, sem empatia. O que Tiago está dizendo aqui é que a religião verdadeira une essas duas coisas. Ela é ativa e ela é pura. Serve ao próximo, resiste ao pecado. O mais interessante é que essa definição de religião não depende de cargo na igreja, nem de conhecimento teológico profundo. É uma definição para todos os cristãos. Para a gente comum, para você e para mim, por dia a dia. Significa que qualquer pessoa pode viver essa fé verdadeira desde que esteja disposta a amar com ações e manter-se firme contra a sujeira do mundo. Jesus mesmo disse que o que define seus seguidores é o amor. Nisto, ele disse: todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João, ele disse lá no Evangelho de João 13:35. E também disse que tudo o que fazemos a um dos pequeninos, fazemos a eles. Lembra desse texto? Está lá em Mateus 25:40. Ou seja, a marca da fé cristã é o amor praticado, vivido, encarnado. Não é a aparência, não é a frequência em culto apenas, e isso tudo é muito importante. Mas ela não é tanto de versículos decorados, embora tudo isso obviamente tenha muito valor. Mas o que define uma fé autêntica e a forma como ela toca a vida dos outros é a maneira como ela se engaja, toca o outro e resiste ao mal. Tiago 1,27 é um convite à autenticidade. Ele chama cada um de nós para um tipo de espiritualidade que não se esconde atrás de rótulos religiosos. Uma fé que tem mãos que ajudam, ouvidos que escutam, olhos que veem o sofrimento e também um coração que se guarda limpo.
É como se ele dissesse: quer saber se a sua religião é verdadeira? Veja o que você faz com quem sofre e veja o que você permite que entre no seu coração. Simples assim, direto assim, transformador assim. Esse tipo de fé tem rosto, tem gesto, tem ação, tem pureza. Ela não é espetáculo, ela não precisa de palco. Como eu gosto de dizer, ela não é performática. Ela acontece no silêncio do quarto e no barulho do hospital, no cuidado com a criança abandonada e na decisão de não ceder à pressão da mentira no trabalho. É uma fé que não nasce do próprio coração, mas nasce de Deus, se parece com Jesus e transforma o mundo à sua volta. E é justamente essa religião que o nosso Pai lá do céu olha e diz: é disso que eu estou falando. Se a religião verdadeira, como vimos no texto de Tiago, é aquela que se mostra no cuidado com os necessitados e na santidade de vida, então a pergunta natural que vem depois é: qual é o próximo passo? O que mais essa fé verdadeira faz? Ela se tranca dentro da igreja esperando o mundo acabar ou ela sai para fora e transforma o ambiente ao redor? A resposta vem direto de Jesus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando ele dá à igreja a sua principal, fundamental missão, aquilo que chamamos de a grande comissão. O texto está em Mateus 28, verso 18 em diante, e diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar, talvez na sua versão, a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Este é um daqueles trechos da Bíblia que todo cristão deveria decorar, meditar, viver. Ele resume de forma clara qual é a missão da igreja no mundo. Não é apenas realizar cultos, manter uma programação religiosa ou ficar discutindo doutrinas entre si. A missão principal da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Repito, todas as nações. Em outras palavras, levar o Evangelho a todas as pessoas em todos os cantos do mundo para que conheçam a Jesus, sejam batizadas e aprendam a viver como ele ensinou. Aqui uma nota muito importante. Quando nós pensamos em igreja verdadeira, e você deve pensar nessa quantidade enorme de ofertas de igreja que você tem por aí, elimine o primeiro critério que é usado por muitos e que é o critério falso. Se você se sente bem lá, fique. Não, você e eu somos pecadores, egoístas, e o que nos faz sentir bem não é aquilo que Deus nos colocou, daquilo que necessitamos. A gente sim se sente bem com pecado, se sente bem com ego. Então, se você se sentiu bem diante do Evangelho, na primeira vez que ouviu, quando o Evangelho levantou um espelho na sua frente e te disse que você era um pecador, alguma coisa está errada, porque o Evangelho esmaga. Segunda coisa, quando a gente pensa em igreja, devemos também levar em consideração que essa igreja é obediente à missão. Portanto, ela tem que ter um plano de expansão e essa expansão é global. Uma igreja que se localiza, que se identifica somente com o ponto onde ela está, sem nenhuma preocupação com as pessoas que estão longe dela, ela não é igreja verdadeira. Ide por todo mundo. E essa ordem não foi dada apenas para os 12 discípulos, ela é para todos os que seguem Jesus. E não é uma sugestão, é uma ordem. Jesus começa dizendo que toda autoridade foi dada a ele, ou seja, ele tem o direito de comandar, de enviar, de determinar os rumos da nossa vida. E com essa autoridade, ele envia os seus seguidores ao mundo. Não é algo opcional. A missão é parte da essência da fé. E é aqui que a coisa toda se conecta com o que Tiago disse. A fé verdadeira não é parada, não é estática, não é voltada só para dentro, ela é dinâmica, ativa e tem olhos voltados para fora. Ela olha para o mundo e diz: Jesus me chamou para ir. Essa frase eu gosto, de uma música maravilhosa. Acreditar no Evangelho é ir. E esse ir pode significar cruzar oceanos, mas também pode ser atravessar a rua. Pode ser ir para outro país ou pode ir para a casa do vizinho,
O importante é a disposição do coração em obedecer o chamado de Jesus. E aqui cabe uma outra nota muito importante. Acreditar no Evangelho é ir, é patrocinar, é se entregar. E eu devo parar para mandar um abraço de gratidão para um grupo de pessoas muito especial para aquilo que eu estou fazendo, que nós fazemos enquanto Novo Tempo. Anjos da Esperança. Anjos da Esperança são pessoas que acreditam no Evangelho. Simples assim. São pessoas que acreditam o suficiente para que o Evangelho faça parte do seu orçamento. E fazendo parte desse orçamento, eles fazem doações para que essa mensagem, por exemplo, se torne possível. Se você não é anjo, convido você a fazer. Por quê? Porque isso faz parte da pregação do Evangelho. Comprometimento. Olha que interessante. Jesus não simplesmente mandou ir e pregar. Ele mandou ir e fazer discípulos. Isso envolve pregar, claro, dá para fazer discípulos sem pregar, mas vai muito além. Fazer discípulos é caminhar com as outras pessoas, ensinar, acompanhar, encorajar, corrigir com amor, mostrar como se vive uma vida com Jesus. O Evangelho não é só informação, o Evangelho é transformação. Não é só conteúdo, é relacionamento. Jesus está chamando gente para entrar na vida das pessoas e ajudar elas a se parecerem mais com Ele. Agora vamos juntar essa ordem de Jesus com as outras passagens que reforçam essa ideia de missão global da igreja. Em Atos capítulo 1, verso 8, antes de subir aos céus, Jesus falou: "Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra." Isso mostra que a missão da igreja começa perto, mas não pode parar ali. Tem que alcançar todo mundo. E por que isso é tão importante? Porque Deus quer alcançar todas as pessoas com o Evangelho. Em 2 Pedro 3,9 está escrito que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E como é que as pessoas vão saber da salvação se ninguém falar? Romanos 10, 14 a 15 levanta essa pergunta de forma poderosa. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A lógica é clara. Se temos fé verdadeira, a gente obedece ao chamado de Jesus. E se obedecemos, a gente compartilha o Evangelho. Não porque queremos aumentar a quantidade de membros apenas de uma denominação, mas porque amamos as pessoas e sabemos que só em Jesus existe salvação. A fé que se cala diante da perdição do mundo é uma fé que se acomodou, e uma fé acomodada é uma fé adoecida, se não falsa. A missão global da igreja não é um projeto de marketing espiritual, é um reflexo direto do amor de Deus. Ele nos chamou, nos alcançou e agora nos envia para alcançar outras pessoas. É como aquela vela que acende uma outra. A luz vai se espalhando e no fim quem brilha não é o discípulo, mas o mestre. Toda a glória é dele. E o melhor de tudo é que a missão não é feita na nossa força. Jesus termina a grande comissão dizendo assim: "Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos." Ou seja, ele não só nos envia, mas ele vai junto. Ele está conosco quando abrimos a boca para falar da sua graça, quando colocamos a mão no ombro de alguém em dor, quando cruzamos culturas para levar esperança. A presença de Jesus é a grande garantia do sucesso da missão. Olha aqui. Eu quero te dizer algo ao seu coração. Nós fazemos parte de uma missão, vivemos uma missão, e a missão se dá quando um se encontra com o outro. Eu digo para você que já se impressionou com as histórias que você ouviu aqui na Novo Tempo sobre os anjos da esperança, mas eu quero te chamar para fazer algo agora. Importante, dá para você fazer hoje e para muitas pessoas. Se você entrar no site da Escola Bíblica da Novo Tempo, e eu vou repetir o endereço para você, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ao chegar lá, você vai ser exposto a uma quantidade de materiais desse que a Novo Tempo, com tanto carinho, com tanto empenho, produz para que abençoe a sua vida. Eu posso dizer para alguém que nunca teve contato com o material da Novo Tempo, que só assiste às programações, mas posso dizer de gente que tem bastante. Talvez você já tenha ouvido aqui uma proposta, inclusive aqui no Fé para Hoje, de uma revista, de um material que você já tem. Mas você pode evangelizar usando a Novo Tempo. Uma coisa que você pode fazer
é pegar o link do programa, se você está assistindo pelo YouTube, e mandar o link para as pessoas. É uma ação simples, é fácil, mas isso é essencialmente evangelho. É alguém que recebeu a luz e compartilhou a luz. Aqui há um programa, num recorte no YouTube, que você simplesmente pega o link e manda para os seus contatos no WhatsApp. Espere que alguma coisa aconteça, ore para que alguma coisa aconteça. Mas em relação ao material é a mesma coisa. Você pode, lá no site da Escola Bíblica, pegar o link também e a Escola Bíblica disponibiliza para você o link para que você mande pelo WhatsApp. É um recadinho simples, você pode escrever para a pessoa, gostei disso aqui, isso vai ser bênção para a sua vida. Pega esse material, é de graça também. Você manda o link e ela vai direto para a Escola Bíblica. Se a pessoa não souber o que quer fazer, depois você fala para ela, isso aqui é uma oferta do programa Fé para Hoje. Ela vai clicar e vai ter. E por que isso é verdade? E por que isso é importante? Porque isso não é marketing da Novo Tempo. A Novo Tempo já vai continuar. Mas isso é o objetivo da Novo Tempo. Chegar até as pessoas e chegar gratuitamente. Não é contar pontos para Novo Tempo, nem para mim, nem para você, mas é colocar almas diante de Cristo. Hoje é um dia para você fazer isso. Reserve um tempo, pegue e faça, manda o link para todas as pessoas que você conhece e a gente pode pregar o evangelho dessa forma. Veja, nós estamos falando de religião verdadeira. E religião verdadeira, conforme a Bíblia nos diz, não é um sentimento vago, nem um conjunto de regras frias. É uma fé viva que se manifesta em amor ao próximo e obediência ao mandato de Cristo. Ela cuida dos necessitados e também fala do Evangelho. Ela serve e também ensina. Ela chora com os que choram e ela aponta para a esperança da vida eterna. Se somos igreja, somos povo enviado. Se somos enviados, não podemos calar. A missão está em nossas mãos. Jesus nos deu tudo o que precisamos: o Evangelho, o Espírito Santo, que é a sua presença constante. Agora é com a gente. E a gente tem armas para avançar. A pergunta é: vamos viver essa fé de verdade ou vamos ficar só na teoria? A religião verdadeira não é aquela que se contenta apenas em ficar no banco da igreja. Não é isso. Não é só ser frequentadora de culto, não é de um espectador. É aquela que obedece, serve, ama, anuncia. Porque você encontrou Jesus de verdade, não consegue guardar Jesus só para si. Quem foi transformado pela graça quer ver o mundo todo transformado também. Outro detalhe forte nesse texto é que Jesus diz para ensinar os novos discípulos a obedecer tudo que ele ordenou. A fé verdadeira não é só acreditar em Jesus, mas obedecer a Jesus. E o que ele ensinou? Amor, essencialmente. Amor ao próximo, perdão, generosidade, santidade, justiça, humildade. Ou seja, o discípulo de Jesus é alguém em processo de transformação e quem discipula precisa estar nesse processo também. A Bíblia é muito clara em mostrar que o verdadeiro povo de Deus é identificado, reconhecido e separado justamente por sua fidelidade prática e não apenas por palavras ou aparências religiosas. Um dos textos mais impactantes nesse sentido está lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, e o texto diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm-se fiel ao testemunho de Jesus. Aqui a gente vê uma cena simbólica, cheia de imagens fortes, mas com uma mensagem muito direta. Nos tempos finais, o grande conflito não só vai ser uma questão de religião contra religião ou de ideias contra ideias. Vai ser uma guerra contra um povo específico que tem uma característica específica. Ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Olha que interessante. A Bíblia poderia ter dito muitas coisas para identificar esse povo. Poderia dizer que eles oram muito, ou que é um povo que vai muito à igreja, ou que tem bastante conhecimento da verdade, mas não é o que aparece como distintivo aqui. O que aparece mesmo é a obediência aos mandamentos e o testemunho de Jesus. Isso mostra que, aos olhos de Deus, a fidelidade à lei conta e conta essencialmente. É uma marca de quem realmente está ao lado dele. Uma nota muito importante. A função da lei não é causar a salvação, mas fica claro que a salvação em Jesus causa uma obediência, e essa causa
ela é expectada pelo universo e que deseja ser vista. A mesma ênfase aparece em Apocalipse 14:12, quando o texto fala de um grupo que permanece firme em meio à pressão do mundo, especialmente durante os últimos acontecimentos da história. Aqui está a perseverança dos santos, dos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Mais uma vez, a descrição do povo de Deus inclui duas coisas: obediência e fidelidade. Ou seja, eles não são conhecidos por serem os mais populares, os mais bem aceitos socialmente ou os mais influentes. Eles são conhecidos por serem fiéis. E fiéis a quem? A Deus. E fiéis a quê? Aos mandamentos de Deus. E essa fidelidade não é forçada nem por medo. Ela é fruto de amor e compromisso com quem o salvou. E por falar em amor, a gente precisa lembrar o que Jesus disse em João 13,35. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha só como tudo se encaixa. A obediência aos mandamentos de Deus não é fria, não é mecânica, não é só uma lista de regras que a gente segue para ficar bem com Deus. O verdadeiro cumprimento dos mandamentos nasce do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. E esse amor é visível, é real, é prático, é o tipo de coisa que todo mundo consegue perceber, porque ele se mostra no jeito como as pessoas tratam outras pessoas. E ela se mostra também como marca de comportamento. Afinal, de forma direta, 6 dos mandamentos tratam do nosso relacionamento com as pessoas. E os mandamentos que falam do nosso relacionamento com Deus não são disfarçáveis. Na verdade, os próprios mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, eles se resumem dessas duas coisas, nesses dois princípios. Jesus mesmo disse isso em Mateus 22, 37 ao 40. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos, diz o texto, dependem toda a lei e os profetas, ou seja, guardar os mandamentos é, em última análise, amar de forma prática, diária, concreta, de dentro para fora, indisfarçavelmente. E o contrário também é real. Amar a Deus e as pessoas é, obviamente, obedecer os mandamentos de Deus. Não se engane. Deus disse como se ama. Ele não deixou isso a critério do nosso coração enganoso. São marcas do povo de Deus, são marcas do povo verdadeiro: amor, obediência e fidelidade. Amor que se traduz em cuidado com os outros, obediência que se mostra na vida moral, nos valores, nas escolhas, e fidelidade que se mantém firme mesmo quando obedecer significa ir contra a maré do mundo. E vamos ser sinceros. Obedecer a Deus em era plena de relativismo como a nossa, de egoísmo, ela é sim um ato de resistência. Mas é exatamente isso que mostra quem é de verdade parte do povo de Deus. E Deus nos disponibiliza poder do Espírito Santo para tudo isso. Tem gente que diz que depois de Jesus a obediência deixou de ser importante, que graça anulou os mandamentos, mas isso é uma distorção do Evangelho. Graça não é uma permissão para viver do nosso jeito, mas um poder que nos capacita a viver do jeito de Deus. Paulo escreveu isso para Romanos, capítulo 6, verso 15. Nós vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Nós vamos pecar porque estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Em outras palavras, a graça não nos isenta da obediência. Ela nos conduz à obediência por amor. Quando a gente olha para a história da igreja e para a profecia bíblica, fica claro que nos tempos finais, a obediência aos mandamentos de Deus vai ser um divisor de águas, vai ser um critério que separa os que amam sinceramente a Deus dos que só vivem de aparência, vai ser um sinal de quem realmente tem um compromisso com o reino de Deus e não com os reinos desse mundo.